O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força. Reverendíssimo Padre Edmilson, querido povo de Deus. Hoje, no 31º domingo do tempo comum, a palavra que vem nortear a liturgia é o amor. O amor que está no centro da experiência cristã. O caminho da fé que traçamos dia a dia, nele nós somos convidados a percorrer. Resume-se nisso, no amor de Deus e no amor aos irmãos. Duas vertentes que não se contradizem: o amor a Deus e o amor aos irmãos. Na primeira leitura do livro do Deuteronômio, nos é apresentado o início do Shema Israel. Ouve, ó Senhor. A solene proclamação de fé que é feita pelos israelitas, né? É uma afirmação da unicidade de Deus. É o Deus único, o Deus verdadeiro. E esse Deus único e verdadeiro é a fonte e a origem de todo amor. E na leitura, nós vamos ouvir ali Moisés fazendo um convite que também serve para cada um de nós, na qual nós temos que amar esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. E vamos encontrar aqui um conjunto de exortações na primeira leitura. Exortações para que o povo viva na fidelidade aos mandamentos. Para que o povo, vivendo essa fidelidade aos mandamentos, encontre a sua felicidade plena. Nós encontramos a palavra
na exortação, temer. Temerás o Senhor teu Deus. Temer aqui não é ter medo. Temer aqui é fazer plenamente a vontade desse Deus. É o respeito e a obediência à vontade de Deus. E depois nós vamos ver na exortação também escutar. O verbo escutar. Ouve, Israel. Escuta, Israel. Sendo aqui utilizado no livro de Deuteronômio para nos mostrar o caminho para podermos ter essa relação de amor com esse Deus. Esse escutar define uma ação em 3 tempos. O escutar não é simplesmente ouvir. Começa assim por ouvir, mas a partir do ouvir, nós temos que interiorizar aquela vontade de Deus, aquilo que Deus quer no nosso coração. Interiorizando no coração, nós temos que colocar em prática. Não podemos simplesmente ficar na superficialidade. Temos que ir para a prática. Pois o amor de Deus requer prática no nosso dia a dia. O amor de Deus requer que nós coloquemos em ação aquilo que o próprio Deus nos ensinou. Aquilo que o próprio Deus fez quando estava caminhando entre nós. Não é simplesmente para vivermos na contemplação. É sairmos. Por isso que o Papa Francisco pede tanto. Saiamos da igreja. Saiamos. Esse sair é para colocarmos em ação aquilo que nós ouvimos e interiorizamos no coração da vontade de Deus. É o amor, como eu disse a vocês, queridos irmãos e irmãs, que vem resumir toda a celebração daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus hoje. O amor que nós encontramos lá no Evangelho. Quando chega para Jesus, um daqueles que, segundo Mateus, estava ali para pô-lo à prova, mas Marcos diz e coloca que não, era uma pessoa que queria realmente conhecer aquilo que Jesus tinha para mostrar, tinha para ensinar, sem querer colocá-lo à prova. E aí nós vemos lá no Evangelho, vem nos mostrar de forma clara, de forma inquestionável, que toda a experiência de fé do discípulo de Jesus se resume ao amor. E ali coloca ali, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Porque, como bem sabemos, para os preceitos do povo de Israel, existia mais de 613 preceitos. E aí como se faria? É isso que ele quer perguntar aqui. Olha, o que é que nós fazemos para tentar conciliar todos esses preceitos em uma única vontade, em um único fazer? É isso que ele quer saber. Como é que nós podemos resumir tudo isso e fazer e continuar fazendo a vontade de Deus? E Jesus vai dizer: o primeiro mandamento é este: ouve, Israel. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas em seguida, Jesus complementa: amarás o próximo como a ti mesmo. Ele dá o primeiro mandamento, que é amar a Deus.
E depois diz: o segundo é este. E aí aquele mestre da lei compreendeu. Ele fez essa experiência. Ele compreendeu que aquele que estava à sua frente ali era alguém especial. Era alguém especial. E nós, hoje, queridos irmãos e irmãs, nós que vemos resumido durante a história esses mandamentos, nós temos os 10 mandamentos para tentar facilitar a nossa compreensão, tentar facilitar o nosso caminho rumo à felicidade. Porque os mandamentos não são para nos obrigar, são para nos ajudar a caminhar rumo ao encontro com Deus, rumo à felicidade definitiva. E nós encontramos ali, nos 10 mandamentos, os 3 primeiros voltados para quem? Para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas de guarda. E os outros 7 mandamentos está direcionado para nós. Para que nós possamos nos moldar, para que nós possamos nos assemelhar a esse Deus. Para que nós possamos realmente viver como discípulos e discípulas de Deus. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho. Estão vindo, né? Não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. A pergunta é: será que nós, como cristãos, que dizemos que somos, cristãos autênticos, nós realmente procuramos no nosso dia a dia seguir esses mandamentos? Ou simplesmente nós pegamos os mandamentos como algo teórico para poder fazer a catequese, né, Padre Edmilson? A primeira Eucaristia. Só para isso? Aprendemos, decoramos só para isso? Não. Nós temos que colocar em prática no dia a dia. Nós temos que viver esses mandamentos como sendo uma graça que Deus dá e concede a nós para podermos estar cada vez mais próximos a Ele. Não matar. Se nós pegássemos o catecismo da Igreja Católica, fizéssemos uma análise, um estudo sobre os 10 mandamentos, vocês iriam ver quanto é rico, quantas coisas nós temos aprofundado sobre os mandamentos e nós não conhecemos. Não matar, o não levantar falso testemunho, tudo isso para nos ajudar nesse caminho que nos leva à felicidade eterna. Para nos ajudar nesse caminho que nos levará ao encontro de Deus. Mas no Evangelho, Jesus resume todos os mandamentos nesses dois. Os 2 mandamentos que não podem separar-se de forma alguma. Os 2 mandamentos que não são contraditórios. Amar a Deus é cumprir a sua vontade. É estabelecer com os irmãos uma relação de amor, uma relação de solidariedade, de partilha, de serviço. Amar a Deus é nos doar completamente ao outro de forma total.
É nos doar ao outro por completo. Todo o resto que encontramos é uma explicação que vamos encontrar desse desenvolvimento, dessa aplicação à vida prática. Então, se nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o resto daquilo que vem nos mandamentos ali é para nos colocar na prática, no dia a dia, para fazermos mais discípulos verdadeiros desse Cristo. São coordenadas que Deus nos dá para que nós possamos caminhar rumo a Ele sem nos desviarmos do caminho. Para nós percorrermos um caminho seguro, um caminho que nos levará a contemplar a sua glória. E isso é fundamento para a vida cristã, é seguir esse caminho que conduz a esse Deus de amor. Na segunda leitura, na carta aos Hebreus, ela vem nos apresentar Jesus como sendo o sumo sacerdote, aquele que veio ao mundo para cumprir o projeto salvador do Pai, aquele que veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o amor de Deus por nós. E para oferecer aquele sumo sacerdote, Deus que se faz presente no meio de nós, para se oferecer em doação de amor pelos homens. A morte de Jesus na cruz é prova de amor para os homens. E a maior prova de amor que Deus poderia nos dar. A maior prova de amor que Deus poderia nos dar. Cristo, com sua obediência, esse sumo sacerdote que obedecia fielmente à vontade do Pai, com sua entrega total em favor de nós, seres humanos, ele nos diz qual é a melhor forma de expressarmos o nosso amor a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.